E bom dia a todos vocês, povo lindo do meu coração. Então, vamos começar com a história. É uma história interessante. Eu já tinha passado várias vezes por uma questão parecida ao longo da minha vida, né? E também já tinha visto pessoas falando muito sobre isso, né? Sobre o dessabotamento, né? Sobre banir o sabotador. Mas acontece que eu estava fazendo o meu atendimento, né? A mentoria com uma fofinha do meu coração, e aí ela trouxe isso, que ela estava fazendo um banimento de sabotador, né? Sabotadora, né, no caso dela. Aí ela estava assim, não, que eu estava fazendo todos os paranauês e tal, estava tudo dando certo, mas tinha uma sabotadora interna que estava me enchendo o saco. Aí eu comecei a banir essa sabotadora interna. Eu falei, não, muito bom, mano. É isso mesmo. Aí, conforme, né, a gente foi falando e tudo mais, eu pensei, cara, olha só que ótimo assunto para fazer uma live, porque afinal todo mundo tem aí um ou vários sabotadores internos, né? Essa vozinha chata que fica enchendo o saco, né? Te dando medo, te dando insegurança, etc. Eu falei, bora fazer uma live sobre isso então, né? Como banir esse sabotador interno, porque afinal esse sabotador aí, ele tá vivendo dentro de todo mundo. É muito difícil você viver completamente fora, né, desse sabotador ou sabotadora interno. Então vou entender como que funciona, né, o porquê que existe e como banir esse sabotador interno. Olha que delícia. Então, ó, vamos começar bem do começo. Vocês já devem ter percebido, é claro, que nós não somos, né, nós não temos uma identidade única, né, nós temos uma identidade fragmentada. A gente tem um punhado de vozes dentro da nossa cabeça. E isso não quer dizer que nós somos esquizofrênicos, né? Isso é natural que a gente tenha esse tanto de vozes dentro da nossa cabeça. E todas elas somos nós, ou é parte de nós também. Né? Tipo assim, não é algo que é sobrenatural e nem é algo que é diferente. É normal isso. É normal essas nossas vozes dentro da cabeça. Inclusive, tem uma história bem interessante sobre o dilema da câmera, não, o dilema da mente bicameral. Por quê? Essa unicidade do nosso cérebro, ela é relativamente nova. Ela vem de algumas centenas de anos para cá. Né? Quando você pega ali para ler a Odisseia, por exemplo, naquela época ali, 2.000, 3.000 anos atrás, o cérebro ainda não estava completamente desenvolvido do jeito que ele é hoje. Então, o lado esquerdo e direito do cérebro era mais separado. Né? Então, o que acontecia? Acontecia que existia, né, essas vozes dentro da nossa cabeça, elas não pareciam que eram nossas. Elas pareciam realmente que eram de outras pessoas, de outras entidades e de deuses. E é por isso que entra aquela história, né, dos deuses estão falando comigo, ou os demônios estão dentro da minha cabeça. Porque antes dessa unificação ali do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do cérebro, era realmente como se essas vozes da nossa cabeça fossem de fora, que não fosse nossa mesmo. Isso é uma coisa muito doida. Né? Imagina você pensar que a voz da sua cabeça não é você, que é uma coisa externa e tal. Isso daí era um comum antigamente, antes de ter essa unificação biológica no nosso cérebro. Então sempre parecia que existiam deuses ou demônios conversando com a gente. É claro que ainda bem que deu essa unificada, né? Nosso cérebro já, né, se formou da forma como a gente conhece hoje, e entendemos racionalmente que todas essas vozes que tem na nossa mente somos nós. Né? Todas elas fazem parte, né, do que a gente compreende ali como eu, né? Como se fosse uma personalidade fragmentada, só que internamente, né? Aí você fala assim, e como isso se difere da esquizofrenia ou das múltiplas personalidades?
é quando não é externalizado, né? Se a gente ficasse externalizando essa viagem toda que acontece na nossa mente, aí sim poderia enquadrar como esquizofrenia ou identidade fragmentada, né? Personalidade esquizoide ou múltiplas personalidades. Mas, na medida em que acontece apenas dentro da nossa mente e a gente consegue lidar com isso de forma racional, com esse tanto de vozes que tem da nossa cabeça, então a gente consegue viver uma vida tranquila, uma vida natural, né? Tem até aqueles memes de, nossa, todas as minhas personalidades estão fazendo uma reunião para saber o que vai rolar. É mais ou menos isso. Isso é natural, acontece com todo mundo. Todo mundo tem essas múltiplas vozes internas, porque são partes, né, tanto da nossa personalidade, do nosso eu fragmentado, como partes da nossa própria biologia. Né? Nós temos ali o nosso eu, né, baseado em cada tipo de energia biológica que nós temos. E a gente tem também cada eu, né, ou entidade interna que vai se tornar mais predominante dependendo do nível de fatores internos ou externos que acontecem com a gente, né, dependendo do nosso nível de serotonina, dependendo do nosso nível de álcool, dependendo do tipo de psicodélico que a gente está tomando. São várias e várias variáveis. E tudo isso é normal, comum. Né? Só que nós vamos falar de uma personalidade, uma parte da nossa psique, um arquétipo que não é tão legal, né? Que é o sabotador ou sabotadora, que é essa vozinha interna chatinha que fica nos colocando medo, que fica nos colocando obstáculos, que fica falando que não vai dar certo, que fica, sabe, enchendo o saco, né? Tipo assim, é um saco mesmo, né? Tipo, para, tipo assim, dá vontade de falar o tempo todo, cala essa boca, cara, que porra é essa? E o ideal é calar a boca mesmo desse sabotador, porque ele é um saco, ele não serve para porra nenhuma, né? Ele já serviu em outros momentos, né, da nossa evolução humana, hoje não serve mais, só serve para encher o saco. Então a ideia é banir esse sabotador. Povo lindo do meu coração. O sabotador é uma parte, né, da nossa psique, uma parte da nossa personalidade, que está intrinsecamente ligado aos nossos medos. Né? E só lembrando aqui, né, qual que é o rolê do nosso medo. O nosso medo é uma força comum, normal e biológica. O nosso medo básico é o medo da morte. Né? E ele se desenvolve em tanto de outros medos, até chegar naqueles medos mais ridículos, tipo assim, o que a pessoa vai pensar pelo fato de eu estar vestindo isso, sabe? Aquela coisa bem, tipo, nossa, ridículo pra caralho. Tudo isso é baseado no medo básico, biológico, que é o medo da morte. Né? E ele vai se desenvolver em pelo menos 3 outros medos básicos, né? Só para fazer a separação, que é o medo da pobreza, né? Que está ligado ao medo da morte, né? O medo da sobrevivência mesmo. Né? O medo do desconhecido, que também está ligado ali ao medo da morte. E o medo da não propagação, né? Que é um medo mais da parte da gente não propagar nossos genes. Então, geralmente, os nossos medos, eles estão baseados no medo da morte e depois se desenvolvem nesses 3 outros medos mais primários também, né, que está ligado com a sobrevivência, está ligado com o desconhecido, está ligado com a não propagação. E eles se desenvolvem tanto de outros medos ridículos, absurdos e completamente irrelevantes que a gente acaba se pegando a ele, porque medo é um trem assim, é tipo uma doença, mano. Se você se apegar aquilo dali, mano, fudeu. Você fica com medo mesmo, se alimenta aquela porra mesmo, e aí depois você tá escravizado, completamente escravizado por causa dos medos. E o sabotador, ele age exatamente em cima desses medos. Ele está ali geralmente baseado no medo do desconhecido. A parte mais comum, né, o medo, né, o desenvolvimento de medos que o sabotador mais trabalha é no medo do desconhecido, né, porque ele fica sempre naquele e se.
Nossa, você vai fazer isso? Ah, e se as pessoas pensarem isso? Ah, você vai fazer isso? Ah, e se as pessoas riem de você? Ah, você vai fazer isso? E se você tomar um fora? Né? Então ele fica fritando no medo do desconhecido. Né? Claro que, do mesmo jeito, ele está muito ligado também ao medo da não propagação, que é o medo social, né? Do que as pessoas pensam de você. Por outro lado, ele pode estar ligado também no medo da pobreza, né? Ou da miséria. Que é tipo assim, ah, se você fazer isso, pode ser que você não tenha mais captação de dinheiro ou recursos e tudo mais para sobreviver. Mas, no geral, se você olhar a parte bem básica mesmo, ele age muito no medo do desconhecido, sendo esse medo do desconhecido conectado ao da não propagação, ao social, ou da pobreza. Mas é sempre o desconhecido, porque ele sempre está no e se. Ele tipo assim, ah, você vai fazer isso, e se acontecer isso? Ah, você vai fazer isso? Nossa, e se der merda? Ah, você vai fazer isso? Entende? Essa que é a parte mais problemática do rolê, né? Que ele sempre fica botando medo para você não fazer, seja lá o que você queira fazer, né? Tipo assim, o negócio dele é você ficar lá, estagnado, fazendo porra nenhuma no seu mundinho, né? Na sua zona de conforto, que é completamente desconfortável pra caralho. Então é isso, o sabotador fica sempre enchendo o saco. Você não fazer porra nenhuma, não sair da sua zona de conforto desconfortável e para você não fazer nada, né? Porque tá sempre ali te colocando medo, te colocando pesando mesmo, né? E tipo assim, te colocando nessa energia negativa. Isso é tão claro, né, mano? É muito claro, porque essa vozinha, todo mundo, todos vocês provavelmente têm essa vozinha, entendem ela, já perceberam ela em um ou vários momentos ou o tempo todo. Ela é chata pra caralho. Tô na fase horrível tentando lidar com esse sabotador em relacionamentos. Sempre acho que a pessoa vai me dar uma rasteira. E quando não acontece, eu mesmo saboto o rolê. É o normal. O grande problema do sabotador é você acaba incorporando ele. E aí você mesmo vai lá e faz a merda. Né? Sabe as invocações involuntárias que eu falei? Ah, eu não falei aqui ainda, né? Eu falei só no ocutaria. Mas a gente tem muitas invocações involuntárias, né, ao longo da vida. E o sabotador é uma das maiores invocações involuntárias que a gente faz o tempo todo. Então, tipo assim, a gente tá querendo uma coisa, começa a ser fritado por essa vozinha, aí de repente a gente mesmo vai lá e se sabota. A gente se dá uma rasteira. A gente chega lá e realmente joga contra a gente mesmo, mano. É uma coisa muito louca. O sabotador pode gerar outro sentimento, como medo. Por exemplo, não tenho medo de morrer. Tenho raiva de morrer e não saber como o mundo irá evoluir, não saber o futuro. Sim, né? Mas isso também está girando em cima do medo de morrer. Né? Embora pareça que não tenha a ver, tem tudo a ver. Então, assim, mas ele sempre está ligado ao medo. Lembra da live que eu falei sobre a diferença da intuição e da paranoia? Que é basicamente o quê? A paranoia, ela sempre estará ligada ao medo. E o sabotador também estará sempre ligado ao medo. Então, quando essa vozinha chega na sua cabeça, pode saber que ele está o quê? Falando de algum medo seu. E é claro que antes de bani-lo, né, a gente precisa, né? A gente pode banir direto também, e ok, né? Se você conseguir banir direto, ótimo. Mas o ideal, né, o mais eficiente, é você ir lá e compreendê-lo. Né, entender o porquê que aquele sabotador está te colocando aquele medo. Porque, afinal, o nosso trabalho com a sombra, né? Afinal, nós somos magistas, né? A gente está trilhando o caminho da magia. Então, a gente faz um trabalho com a sombra. Isso é normal, natural, essencial para o nosso caminho. E parte do trabalho com as sombras é justamente a gente compreender os nossos medos. E para compreender os nossos medos, a gente tem que ir lá e compreender, né, esse sabotador. Porque esse sabotador, ele é praticamente a voz de um ou vários medos que a gente tem.
Então, ir lá e conversar com ele, entendê-lo, é uma das formas, né, de começar a bani-lo. Aí você fala, como você faz? Como fazer isso? Da mesma forma como você faz qualquer tipo de evocação. Né? Então, quando a vozinha começa a entrar ali na sua mente, em vez de você ser contaminado com ela, você vai lá e conversa com ela. Né? Essa é uma fase assim, que a partir de agora vocês vão ter uma percepção muito clara sobre isso e vão conseguir fazer de forma tranquila. Que é, chegou essa vozinha do medo na sua mente, em vez de você ser infectado, né, em vez de você fazer a incorporação involuntária, né, ou invocação involuntária desse sabotador, você mantém ele só evocado, ou seja, como uma entidade separada de você, e vai lá e troca ideia com ele. Entende mesmo, argumenta, vê de qual é de que é, ou qual medo que ele tem. Porque a gente ir lá e entender qual que é o medo que ele está impondo, isso daí é uma parte essencial do rolê, né, da cura completa. Claro que você pode simplesmente banir, pronto, funciona também. Mas ir lá e compreender mesmo qual é esse medo, fazer esse trabalho com a sombra, é fantástico. Então, primeira fase, comece a conversar com o seu sabotador. Né? Conversa mesmo, como se ele fosse uma entidade mesmo. Troca ideia, argumenta, vê de qual é, entende qual tipo de medo que ele está representando, né? Vai lá e, sabe, conversa mesmo, né? Racionalmente, né? E tipo assim, e argumente e tudo mais. E ele, com certeza, ele tem vários bons argumentos, mas todos os argumentos do sabotador, você vai perceber que eles são emocionais. Eles não são racionais. Então, nessa parte, você como pessoa consciente, você sempre terá mais vantagem. Porque você, né, terá, né, os seus argumentos, né, ou pelo menos a possibilidade de ter argumentos racionais. Já o sabotador, não. O sabotador, ele utiliza-se de argumentos pseudo-racionais, mas ele sempre estará utilizando o seu emocional. Ele sempre está no e se, etc e tal, pode acontecer isso, aí você vai sofrer, e blá, 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 etc e tal. Ou seja, tudo lá vai girar em torno do emocional. Né? Então, quando você entra com uma questão, né, com a mente racional, você consegue vencer. Qualquer tipo de discussão com o sabotador, você consegue vencer se você manter uma mente racional, uma mente consciente. Né? Você está lá sem aquele lance de reações emocionais descontroladas, surtadas do caralho. Afinal, vocês são magistas, vocês têm aí um certo controle, né, sobre a sua própria mente. Então, vocês vão conseguir ali fazer uma discussão em que ele está ali na base emocional e você, racionalmente, né, está nesse lado, né, desse lado controlado da sua mente. Isso daí é uma das formas de você fazer o rolê. Que delícia que é, né? Ir lá e trocar ideia, ir lá e discutir mesmo, ir lá e combater, né, como se ele fosse uma entidade mesmo. Isso é do caralho já. Você acha que é possível distinguir quando deixa de ser autossabotagem e passa a ser uma questão de saúde mental? Para a própria pessoa, não é fácil distinguir. Porque, afinal, cada um de nós está preso na própria mente. Então, assim, a pessoa em si dificilmente vai perceber a diferença entre algo que é natural do cérebro e quando se torna um problema de saúde mental. Né? Porque, afinal, está tudo vivendo na própria mente. Então, aí você tem que ir lá e ver de qual é para outra pessoa. Por isso que é importante, gente, todo mundo fazer terapia. Fazer terapia, né? Não é sinal de fraqueza nem nada, vai fazer terapia mesmo. Sempre que for possível, faça terapia, faça atendimento, converse com as pessoas sobre isso. Porque se a gente viver só dentro da nossa própria cabeça, aí fudeu, né? Tipo assim, a gente pode entrar nos rolês muito maluco e virar um problema real de saúde mental. Então,
façam terapia. Nossa, estou exatamente assim. Tanta ideia, tanto estudo, mas não consigo desenrolar nada porque fiquei medrosa pra cacete. Isso é normal, é natural, só que você tem que ir lá e controlar isso. Porque existe uma parte que é essencial assim na nossa psique, que é uma proteção que a gente tem, que é a proteção básica de frustrações. É igual aquele lance básico, né? Ah, se eu chegar em tal pessoa, eu vou tomar um fora, isso eu vou ficar... vai causar frustração. Então, existe essa proteção básica que impede que a gente fique o tempo todo frustrado. No entanto, a gente pode jogá-lo fora, meter o pé mesmo, passar por cima e fazer e foda-se. Por quê? Porque quanto mais a gente ficar nessa redoma de proteção, de frustração, mais ela vai crescer, mais energia ela vai ter, mais força ela vai ter na nossa vida. Até o momento que a gente não vai conseguir fazer porra nenhuma. Então vai lá e mete o pé mesmo e tudo mais, né? Bicuda os guardião de portal, mete o pé na porta, entra de voador de 2 pés. Porque se você não fizer isso, você vai ficando cada vez mais ali naquela redoma, não vai fazer nada. Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse sabotador, com os guardiões de portal e com tudo que está dando medo. Porque se a gente não começar a embicudar esses muros, mano, a gente vai ficar preso neles. A gente tem que chegar e meter o pé mesmo. Ah, mas aí eu vou ser frustrado pela realidade. Não tem problema. Não tem problema. É melhor você ser frustrado pela realidade do que ser frustrado porque se manter na sua gaiola. Porque afinal, depois que você se frustra uma vez, frustra outra, depois não importa mais. Você vai voar de boa e tudo mais. O pior é viver numa gaiolinha. Véio. Viver frustrado o resto da vida e você pensar assim, não, poderia ter feito. Mas não fez, né? Por quê? Porque o guardião de portal, né, o sabotador, ficou lá, né, cuidando para que você não fizesse porra nenhuma. Então vai e mete o pé mesmo. E se eu tomar um fora, se minha proposta de emprego não der certo, se foda-se, não tem problema. Pelo menos você fez. Pelo menos você sai desse círculo vicioso aí, desse labirinto mental, porque se você não sai, mano, ele se torna uma coisa muito maior, cada vez maior. E é aí que fode o Paranauê. Porque quanto mais o seu sabotador ficar forte, mais ele vai te sabotar. Quanto mais seus guardiões de portal ficarem fortes, mais, né, muros ali, né, mais portas gigantes, impenetráveis vai ter na sua vida. Aí não rola. Então o negócio é meter o pé mesmo. Né? E isso daí é a coisa mais caoísta que eu posso te dizer. Meter o pé na porta mesmo. E fazer acontecer, e não importa, doa a quem doer, e principalmente a você, que dói pra caralho fazer isso. Mas é muito importante você embicudar a cara do seu sabotador. Porque se ele vencer, mano, fudeu. Você vai viver uma vida de frustrações. Esse que é o pior rolê, né, mano? Ai, nossa, eu tô invocadíssimo hoje. Ai, que delícia. Vamos dizer, Raul Seixas, eu que não me sento no trono de apartamento esperando a morte chegar. Exatamente, mano. Vai meter as caras mesmo, porque senão você vai virar um velho frustrado, uma velha frustrada, e isso não é nada legal. Sou assim também com relacionamentos, é péssimo. Acaba dando mais errado do que realmente iria dar, sim. Nossa, em relacionamentos, inclusive, o sabotador é muito foda. Porque, veja bem, você tá num relacionamento, um relacionamento que provavelmente é até legal, só que você fica inseguro. Aí você fica ciumento. Aí você começa a encher o saco do seu parceiro, que você tem ciúme. Por quê? Porque você é insegura. Aí você fica enchendo tanto o saco que não rola mais, né? Vão acabar com essa porra de relacionamento, aí você se fode. Cara, isso é muito comum. Muito comum. A insegurança em relacionamento é exatamente aquilo que acaba com os relacionamentos. Isso é um saco. É um saco mesmo. Tipo assim, fode com todo o Paranauê. E isso acontece com tanta frequência, as pessoas nem percebem isso. Elas não percebem que a própria insegurança que fode com o próprio relacionamento, cara. Nossa. E agora vocês entendem isso. Então, deixem de ser os inseguros ciumentos do caralho, que vocês estão fudendo com o seu próprio rolê. Né? Para de se auto-sabotar, seja em qualquer área da sua vida que for. Né? Toma cuidado com esse Paranauê, que insegurança, vocês sabem que
É uma merda. Joga mesmo, joga fora, bane essa porra. Bom dia. O sabotador planta a semente da dúvida e, conforme a crença pessoal, somando com o estado vibracional, pode germinar forte, enraizado, bem fundo no inconsciente lá, e lá na sombra, sim. Isso é o comum, né? A semente da dúvida. E é aquele lance. E essa é a segunda parte de como você resolver essa questão. Não alimente. Não regue essa semente. Não fica alimentando essa porra. A dúvida surgiu na sua mente, cara, não alimente. Essa é uma das formas mais assim, eficientes e eficazes de você sair fora do sabotador. É não alimentar. Ah, ele fica falando na sua cabeça, mano. Você faz aquele gesto de vaquinha. Fala com a minha mão aí, porra. E pronto. Não alimente. Porque se você alimenta, mano, fodeu. Aí a semente cresce, vira uma árvore centenária e não tem como mais você conseguir destruir aquilo. Então, não alimente. Essa é uma das partes mais essenciais do rolê. Não alimente o seu sabotador. E quanto mais você alimentar, mais forte ele fica. Então tá lá enchendo o saco na sua cabeça, beleza, pense em outra coisa, vai fazer outra coisa, coloca outro pensamento no rolê, vai ativar um servo astral de banimento e de energização, alguma coisa do tipo. Mas não alimente. Porque se você alimentar, fudeu. Aquilo que você alimenta, cresce. Né? Vocês sabem disso já. Então, assim, se você ficar alimentando essas merdas, mano, vai crescer. Então, saiba, né, compreenda esse rolê todo, observe o lance da sabotagem, do medo e por aí vai, e não alimente. Né? Isso é básico, gente. Não alimente merda na sua mente. Se você alimentar, mano, fudeu. Ah, mas como que eu faço para não alimentar? Pense em outra coisa, mano. Só de você observar isso e não fritar nisso, já é alguma coisa. Sabe quando chega aquela coisa assim, ah, se você fizer isso, vai acontecer isso, pode dar errado. Aí você já sente aquele constrangimento, já sente aquele medo. Isso daí é alimentação. É só não deixar chegar nesses pontos, não deixar te atingir emocionalmente. Né? Observe, né, mas não alimente. Compreenda isso, cara. Isso, quando você compreende isso, você compreende todo o rolê. Né? Isso é essencial. Essas vozes na minha cabeça nunca falaram nada de útil, só mostra o que é pequeno. Exato. Isso é outra coisa que vocês vão perceber com a prática. Né? Essas vozes na nossa cabeça que estão baseadas no medo, mano, geralmente vão ficar só com picuinha. Claro que elas podem se tornar úteis depois, podem, e se tornam muito úteis, se tornam guias, mas depois que a gente passa essa fase. Né? Depois que a gente supera essa fase das picuinhas, dos medos, da mente infantil, aí essas vozes começam a amadurecer e se tornar guias. Mas a gente tem que superar essa fase. Superar a fase do sabotador, superar a fase do guardião de portal, superar a fase da picuinha, né, do medo do outro, etc. E tal. Depois que a gente consegue superar essas vozes ridículas, mano, aí sim a gente começa a ter essas vozes que são guias. Né? Isso é muito perceptível para todo mundo. Né? Se você ainda tá nessa fase, mano, supera mesmo. Porque se você se manter nela, mano, fodeu. É tanto que você vê a diferença entre pessoas que têm guias e pessoas que têm só sabotadores e medos e coisas ridículas na mente. Véio. Isso é muito claro. Você chega no ambiente e já percebe a diferença energética das pessoas. Então, isso daí é superar a mente infantil. Porque a mente infantil, né, a mente descontrolada, ela é formada ali, ela é formada de medos, de sabotadores, de guardiões de portal, né, dessas coisinhas assim bem básicas, biológicas, de instintivo. Quando a gente supera a mente infantil, aí sim a gente começa a dar um rolê massa. Então, meu caro, supere. Se tem uma coisa que vocês vão trabalhar, né, que vocês podem trabalhar da forma mais, né, com afinco, com força de vontade mesmo, na magia, assim, no seu caminho, é de superar a mente infantil. Porque depois de superar isso, superar a mente reativa,
Nossa, cara, o universo se abre, se torna outra coisa. É um dos despertares que a gente tem, né? Quando a gente supera a mente infantil. E, cara, aí você fala assim, ah, mas todo mundo supera a mente infantil. Porra nenhuma. A maior parte das pessoas nasce, cresce e morre com a mente infantil. O mais normal e natural é a pessoa manter uma mente infantil a vida inteira. Ainda bem que vocês são magistas, né? Então vocês estão nesse caminho, supera esse Paranauê, né? E vão partir para a próxima fase. Eu tive um surto hoje por conta da sabotagem mesmo, mas eu sou assim, só com relacionamento. Mas só com relacionamento é uma tentativa de minimizar, né, o Paranauê. Porque, na verdade, se é assim só com relacionamento, se é assim com tudo, né? Porque tudo que a gente faz são relacionamentos sociais. Hoje eu tomei coragem e marquei uma consulta com um psiquiatra para tentar entender o porquê eu tenho andado tão melancólica e deprimida. Muito bem, um ótimo passo, Paty. Um outro passo é dar um rolê aqui, que eu fiz 2 lives sobre positividade e mudança de vibração energética, né? Porque tem coisas que são extremamente simples, né? Como, por exemplo, exercício físico, tomar sol, tomar água, manter um corpo saudável, tudo isso faz parte. A galera acha que tudo é mental. Porra nenhuma, mano. Nosso corpo inteiro, ele faz parte de tudo. Né? Nosso corpo biológico, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Quando a gente cuida do nosso corpo, mano, aí fica naquela onda, mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. Que tipo de psicoterapia eu indico? Sei que tem muitas linhas, freudiana, junguiana, psicanálise, alguma me identifica melhor com a espiritualidade. A que eu indico é a que eu estudo, que é a terapia cognitiva comportamental, TCC, que pode ser também considerada como psicologia comportamental ou behaviorismo. Essa é a que eu estudo e essa é a que eu indico. Por quê? Porque é o tipo, né, a base da psicologia que é completamente baseada em ciência pura aplicada e metodologias que são testadas e aprovadas. Então, assim, basicamente é a única que eu indico. Posso indicar outra dependendo do assunto? Posso. Mas a comportamental, cara, é o que dá resultado de fato. É claro que as pessoas mais místicas vão querer uns outros rolês, mas é a que eu digo. Pode fazer ou não, porque é linha racional, totalmente racional, e o que importa é a gente, né, ter controle racional da nossa vida, da nossa mente, das nossas emoções. E eu indico a minha também, né, que é terapia caótica. O mantra pessoal é: não alimente os trolls, ou na internet ou na sua cabeça. Exatamente. Não alimente os trolls, gente. Seja na internet, seja na sua mente. Eu estava mais cedo conversando com a moderadora do grupo, que ela, tipo assim, nossa, eu quero bater na cabeça dessa pessoa e tal, porque ele falou um Paranauê no grupo, totalmente descontrolado. Eu falei, mano, respira, velho. Para de ser uma pessoa tão reativa, cara. Porque, afinal, se qualquer pessoa pode te tirar do sério, isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa pode te controlar. Então começa a segurar essa onda aí, mano. Existe sabotador externo? Sim, bem lembrado, Pandora. Além dos sabotadores internos, existem os sabotadores externos. E é normal, natural. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu próprio sabotador. E esse sabotador é como se fosse uma doença, como se fosse um vírus. Então, para além de você sabotar a si mesmo, você vai querer sabotar as pessoas ao seu redor. É foda, mano. Isso tá naquele hall de pessoas negativas ou pessoas vampirizadoras, né? Aquelas pessoas reclamonas, pessoas que ficam colocando obstáculo em vez de solução, um saco. É um tanto de sabotador que tá por aí também ao nosso redor. A gente tem que tratar eles da mesma forma que a gente vai tratar nosso sabotador interno, que é ignorando, bloqueando, não alimentando. Porque esses sabotadores internos, nossa, mano, um saco. Pessoa reclamona. Que não sei o que, só reclamando. Mano, bloqueia, segura a onda, não entra na reclamação junto, né? Não alimente.
né? Pessoa que só coloca obstáculo, que não sei o que não posso fazer isso, porra nenhuma, joga, né, o seu bloqueio em cima desse tipo de pessoa, assim como você coloca, né, nos seus sabotadores internos. Então, da mesma forma que você vai bloquear seu sabotador interno, bloqueia os seus sabotadores externos também. Porque gente enchendo o saco, igual essa vozinha chata na nossa mente, é um tanto. É um saco, é uma merda, bloqueia todo mundo, não alimenta, mesma coisa. Porque senão, mano, você entra nessa onda, se mantém nessa onda, aí fodeu. E também saiba, né, perceber se não é você um sabotador de outras pessoas. Né, porque aí fodeu. Se você já invocou completamente, né, inconscientemente esse sabotador, e é você que é o reclamão do rolê, é você que é o vampirizador do rolê, você que é o energia negativa do rolê, mano, porra, fudeu, né? Começa a fazer essa autoanálise aí também. Porque às vezes é você que é o sabotador do Paranauê. Às vezes é você que é essa energia negativa que tá fudendo com a vida das outras pessoas também, além da sua própria. Então saiba fazer a sua observação interna nessa questão. Né? Porque se você se tornou esse sabotador, mano, fudeu. Né? Começa a perceber isso, entender isso. Você é uma pessoa reclamona, você é uma pessoa negativa, você é uma vampirizadora, você é uma carente do caralho que fica o tempo todo sugando a energia dos outros. Saiba reconhecer isso e vai lá e trabalha sobre isso. Porque senão, fudeu, né, mano? Né? Tipo assim, não rola. Não rola, mano. Sai dessa. Continuando na luta contra a minha mente infantil, mas ó, luta diária na minha cabeça. É complicado, mano. Luta contra a mente infantil é foda. Mas é diário, é aquele negócio consciente, tem que fazer, tem que manter todo dia. Trabalho que eu calhei alguns meses, a egrégora dela é forte nesse sentido, de matar toda a nossa ignorância e medos. O arquétipo dela sempre ajuda, muito bom. Né, gente? Lembrando que dá para você trabalhar, gente, nessa questão com um punhado de egrégoras, entidades, servidores, nessa onda de cortar mesmo esse Paranauê. Seja na área de proteção, seja na área de banimento, né, seja na área de energização. Né? Então, assim, vai lá e trabalha, vai lá acender vela, vai lá estudar sobre, vai lá fazer o Paranauê simbólico que você necessitar para isso. Mas faz alguma coisa. Porque se você não fizer, mano, essa energia só vai crescer dentro de você e aí você vai se fuder pra caralho e vai ficar frustrado o resto da vida. Isso é foda. Ninguém quer isso, é óbvio, né? Se você tá no caminho da magia, mano, você tem que controlar esse Paranauê. Porque senão, fudeu, né? O sabotador acaba com as iniciativas das pessoas. Sim, de fato. Ele tá o tempo todo sabotando, né? Então, assim, você quer fazer alguma coisa muito louca, ele pode, gente, lembrando nessa área aqui de iniciativas, que o sabotador ele tem uma razão de ser, né? Ele tem um motivo de ser, que é mostrar para a gente, né, as possibilidades de dar errado, né? Mostrar que aquilo dali não é assim, não. Ele tem essa ideia de balancear o nosso rolê. Porque às vezes a gente tem uma iniciativa também, né, que a gente empolga pra caralho, e é uma iniciativa ruim. Então ele tende a equilibrar, mas a gente tem que tomar cuidado para ele não ser, né, tipo assim, essa pessoa, em vez de equilibrar o Paranauê, ele está sempre pesando pro negativo. Né? Então saiba diferenciar esse equilíbrio entre a racionalidade, entre fazer uma coisa, né, de forma segura e o equilíbrio de sempre estar pesando o tempo todo e foder com o seu Paranauê. Né? Isso tudo faz parte da primeira fase do estudo de magia, que é autoconhecimento. Então, saiba entender esse tipo de energia interna que você tem. Né? Porque o sabotador ele existe por um motivo, ele existe para balancear. Porque se a gente ficasse só no rolê também de nossa, vamos fazer acontecer, etc e tal, a gente quebra muita perna no rolê. Mas saiba contrabalancear esse Paranauê. Né? Isso é o quê? Autoconhecimento, autocontrole. Né? A gente tem que saber entender esse Paranauê. E vai lá e controla esse sabotador e faz ele, né, se tornar, voltar a ser aquilo que ele deveria ser, que é apenas um conselheiro. Né? O sabotador, ele é um conselheiro, ele não deveria tomar decisão por você. Ele deve simplesmente te mostrar que pode alguma coisa não ir de acordo com as suas expectativas.
Mas se você banir ele completamente também, não tem problema. Mete a cara mesmo, erra mesmo, faz o Paranauê mesmo e foda-se. É fazendo que a gente vai aprender de verdade, é errando que a gente vai aprender, porque senão a gente só fica lá com medo de fazer os Paranauês e faz porra nenhuma. Ai, povo lindo. O banimento que eu gosto é respirar conscientemente. Esse é o meu banimento. O como que eu gosto é respirar conscientemente. Eu tenho medo de algo que eu saiba, não. Mas, sei lá. Pode ser que aconteça algum tipo de medo desconhecido ainda. Há um provérbio iorubá no candomblé que diz: Orienil Mijobá, a cabeça de uma pessoa faz dela um rei. Muito bem. Afinal, é a nossa cabeça, né, que faz a nossa cabeça. Se você não está no domínio da sua própria cabeça, aí fodeu. Eu gosto muito disso na Umbanda, né? Firma a cabeça, que significa que controle a sua própria mente, caralho. Né? A pessoa chega toda lá descompensada, descontrolada, surtada, firma a cabeça, controla a sua própria mente, porra. Né? Porque senão fica esse trem aí. Né? Igual o povo fica romantizando o surto. Ah, eu sou surtado. Ah, eu sou surtado. Se fuder, velho. Controla a própria mente. Controla a porra dessa mente aí, mano. Senão você é o quê? Só um construto biológico aí reativo? Cadê você no meio desse Paranauê todo? Não existe, né? Então, controle a porra da sua própria mente. Ai, povo lindo. Acredito que já superei a fase dos medos. Meu sabotador maior era o lado emocional, sempre me afetando muito. Entendi isso e estou trabalhando fortemente para controlar esse sabotador. E tem dado certo. Muito bem, Verônica, sua linda. Lembrando, gente, tudo isso que eu tô falando, a primeira parte básica desse rolê todo é autoconhecimento. É você entender, né, o seu, né, você mesmo, como sua mente funciona, né, e como aquilo que tá rolando internamente da sua mente. Você tem que entender, mano. Se você não se entender a si mesmo, você vai ficar só esse trem descontrolado aí, descompensado, surtando aí. Porra. Aí não, né? Vocês não são magistas? Magista controla a própria mente, velho. Magista que não controla propriamente é só um desaurido qualquer aí, ó. Pô, tem que controlar propriamente. Para se controlar, tem que se conhecer. Vai lá conhecer seus medos, vai lá conhecer esse sabotador aí, vai lá conhecer essas vozes que estão na sua cabeça. Porque senão, mano, cadê você aí nesse meio? Você é só um conjunto de células reagindo ao universo? Pô, aí não, né? Para ser magista de verdade, você tem que ter controle sobre sua própria mente. Povo lindo. Então é isso. Já acabei tudo que eu tinha que falar. E boa. De uma forma bem brutal, do jeito que eu gosto. Então, é isso, povo lindo. Fazer um resumão do Paranauê é o seguinte. Vozes na nossa cabeça. Existem leiras de vozes na nossa cabeça. Infelizmente, as mais fortes são baseadas no nosso medo. Né? São os nossos sabotadores internos. Né? O que a gente deve fazer com eles? Não alimentar os nossos sabotadores internos. Não alimentar mesmo. Porque se a gente alimentar os nossos sabotadores, a gente está alimentando nossos medos e a gente não faz o quê? Porra nenhuma. Né? A gente fica lá o tempo todo nessa redoma de medos e tudo mais, e isso só causa frustração. Então, ó, não alimente. Qualquer coisa, vá lá e troque ideia, conversa com seus sabotadores internos, entende quais são os medos que eles estão impondo ali, etc. Tal. Vai lá na raiz desse medo e perceba que esse medo é geralmente ilusório. Né? Inclusive, tem uma live muito boa aqui sobre medos. Né? Acho que tem várias lives sobre medos. Né? Vai lá, entende esse medo e perceba que ele não faz sentido e retire o poder dos seus medos e retire o poder dos seus sabotadores. Né? Porque se você alimentar, fodeu.
Então, vai lá, troca ideia, ou então simplesmente bane tudo isso e comece a meter o pé na porta mesmo, né? Se deparou com um guardião de portal, o que é o guardião de portal? Tem uma live inteira sobre isso também. Geralmente ele está baseado em medo. Mete o pé na porta mesmo, faz acontecer e vê o que acontece, pô. Vai lá e faz, velho. Porque se você ficar sendo escravo dos seus medos, fudeu. Se você ficar escravo dos seus sabotadores, ou se tornar um sabotador, né, tanto para si quanto para os outros, fudeu. Então, tome muito cuidado com esses paranauês, né? O negócio é sair fora dos medos mesmo, sair fora dos seus sabotadores, meter o pé na porta e continuar evoluindo, né? E sempre lembrando, autoconhecimento, autocontrole, autodesenvolvimento. Porque se você ficar alimentando essas porras, mano, fudeu. Então, vão sair fora desse rolê mesmo e vão evoluir. Porque para manter igual todo mundo nesse mundo, né? Medroso do caralho, velho. Não rola, né? E é isso, povo lindo. Então é isso, povo lindo do meu coração. Muito agradecido a todos vocês por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, porque eu estava muito invocadíssimo. Foi uma delícia. Ai, muito bom. E, ó, bane esses sabotadores aí. Vai fazer Paranauê acontecer mesmo. Se der errado, deu. Se tropeçar, tropeçou. Levanta, caiu, levanta e boa. O negócio é movimento. Sair fora desse Paranauê, dessa zona de conforto desconfortável, né? E faz acontecer. É isso, povo lindo do meu coração. Estejam todos protegidos, prósperos, de caminhos abertos e abençoados. E até a próxima.